Pela Cultura FM, Ideias Musicais. Apresentando hoje, Violão, o som antes da escrita, por Sidney Molina. No programa de hoje, o terceiro de nossa série, abordaremos a eleição canônica que, em pleno século XX, o violão faz do repertório dos séculos anteriores, entre a Renascença e o Romantismo. Que espécie de obras e autores são selecionados da tradição para constar em programas de concertos e gravações a partir dos anos 1920? Como vimos no programa passado, a década de 20 do século XX foi a do ressurgimento do violão no cenário de concertos. Mais do que isso, na verdade, podemos até mesmo dizer que esse momento marca a própria invenção do violão clássico moderno, com as primeiras gravações e o início da carreira internacional de André Segovia. Uma característica do repertório herdado ou eleito pelo violão dos séculos passados é, obviamente, o fato de ter sido escrito originalmente para outros instrumentos. Essas obras, portanto, chegam ao violão ou por meio de transcrições e arranjos, ou a partir do elo do violão com a linha evolutiva dos instrumentos de cordas dedilhadas, como o alaúde renascentista, a vihuela espanhola do século XVI, o alaúde barroco, a guitarra barroca de 5 cordas duplas e as guitarras clássica e romântica, já com 6 cordas simples, como o violão moderno, mas ainda em tamanho menor, instrumentos que foram a referência para o luthier Antônio Torres criar o violão moderno já na segunda metade do século XIX. Esse modelo de Torres é o que foi popularizado por Francisco Tárrega e Miguel Llobet e que chegaria à geração de André Segovia, que, como vimos, utilizou instrumentos construídos nas oficinas de Manuel Ramírez e Hermann Hauser. Ouvimos de John Dowland, que viveu entre 1563 e 1626, Sir John Smith's Almain, com Julian Bream ao alaúde, uma gravação de 1967 do LP Dances of Dowland. Uma das muitas contribuições de Julian Bream é ter lançado uma luz especial para a obra de Dowland e outros autores do período elisabetano inglês, final da Renascença. Sua atuação em um alaúde adaptado, tocando com técnica de violonista, o que inclui o uso de unhas na mão direita, ao contrário dos mais puristas dos instrumentos de época, aproximou o violão moderno desse repertório e incentivou, igualmente, a prática com instrumentos de época. Segovia sempre incluiu em seu repertório obras dos violistas espanhóis, como Milan, Narváez e Mudarra, mas também Gaspar Sanz e Ludovico Roncalli, mestres da guitarra barroca, e Robert de Vizet, músico da corte de Luís XIV da França, além de transcrições de Frescobaldi, Handel, Couperin e outros. Nos programas anteriores, tivemos inclusive a oportunidade de ouvi-lo em interpretações de alguns desses autores. Mas, tal como a maior parte dos instrumentos, também o violão não pode dar conta do barroco sem encarar frente a frente a música de Johann Sebastian Bach.
Ouvimos de Johann Sebastian Bach, Prelúdio e Fuga BWV 998, do Prelúdio, Fuga e Allegro, com Manuel Barrueco, em gravação de 1990. Manuel Barrueco é certamente um dos mais importantes violonistas da geração pós-Julian Bream e John Williams. Uma gravação como essa mostra que a crítica tem sido um pouco severa com a sua perfeição melancólica. Barrueco aceita o fim da era da grandeza do instrumento com dignidade e sabedoria, e sua devoção respeitosa aos detalhes faz de suas gravações e concertos referenciais seguros nessa época em que o acervo sonoro é inundado por downloads apressados e vídeos caseiros. Violão, o som antes da escrita, por Sidney Molina. Falar de Bach ao violão é falar da obra para laúde, mas não só, também de obras para violino, cello e teclado que foram incorporadas ao acervo do instrumento. A obra de Bach para laúde tem diversas particularidades. Em primeiro lugar, a maioria das obras tem, como é comum em Bach, versões para outros instrumentos. Em segundo, porque as versões em geral não são autógrafas de Bach. E em terceiro, porque a adaptação do alaúde barroco de 14 cordas duplas para o violão moderno de 6 cordas simples não é tarefa fácil. Uma solução intermediária entre o alaúde e o violão é dada pelo violonista escocês Paul Galbraith, que residiu bastante tempo no Brasil, um especialista em Bach que utiliza um violão especial de 8 cordas, adicionando uma nota Lá aguda, mais aguda que a primeira corda Mi, e um Si grave abaixo do Mi grave, sexta corda do violão, e que toca esse instrumento de uma maneira vertical, tal como um violoncelo. Outra opção interessante vem do sueco Gudrun Solskjaer, com seu violão de 11 cordas. Ouviremos de Johann Sebastian Bach a Courante da suíte para laúde BWV 996, com Paul Galbraith ao violão de 8 cordas. Ouvimos a Courante da suíte BWV 996 de Bach com Paul Galbraith ao violão de 8 cordas numa gravação do ano 2000. Apresentemos o Corpus Bachiano para laúde. Ele é integrado pela suíte BWV 995, que corresponde à suíte número 5 para cello, a suíte BWV 996, provavelmente composta para o Lautenwerk, o cravo a laúde, cuja Courante acabamos de ouvir com Paul Galbraith, também a Partita 997, que tem também uma versão para cravo, o Prelúdio, Fuga e Allegro BWV 998, original para laúde, que ouvimos há pouco com Manuel Barrueco, o Prelúdio 999, original para laúde, e a Fuga BWV 1000, cuja versão para violino integra a Sonata número 1 para violino solo. Além disso, temos a suíte BWV 1006A, que é uma transcrição da Partita número 3 para violino solo. Mas aqui cabe voltar a André Segovia mais uma vez.
Ouvimos de Johann Sebastian Bach a Gavotte em Rondó, da partita número 3 para violino solo, BWV 1006, que tem também uma versão para alaúde, com André Segovia, do LP Chaconne, de 1995. Violão, o som antes da escrita, por Sidney Molina. Já havíamos ouvido no programa passado Segovia interpretar essa mesma peça em 1927, aliás, no seu primeiro dia de estúdio, sua gravação mais antiga, em 78 rotações. Aqui, em 1955, aos 62 anos de idade, com domínio total dos recursos de gravação para LP, temos um registro musicalmente pleno, lançado em um disco que traz igualmente sua antológica versão para a chacona da segunda partita para violino. Outra herança do repertório alaudístico germânico vem de Sylvius Leopold Weiss. Vamos ouvir a Fantasia de Weiss em uma interpretação memorável da violonista estadunidense Alice Artist. Ouvimos de Sylvius Leopold Weiss, que viveu entre 1687 e 1750, a Fantasia em Mi menor, com Alice Artist ao violão, numa gravação de 1976. Essa gravação tem uma importância histórica, uma vez que o LP foi lançado com muitos erros e foi praticamente retirado de catálogo por ordem da própria intérprete. Mas, recentemente, ele foi reconstruído pelo luthier e violonista brasileiro Sérgio Abreu, transformando-o numa obra-prima através de uma nova edição e mixagem. Instigado por Segovia, o compositor mexicano Manuel Ponce compôs algumas obras em estilo de Weiss, mas elas foram frequentemente apresentadas como sendo do próprio Weiss. Isso em uma época que a obra do alaudista era pouco conhecida e pouco estudada. Seria isso um puro embuste, não fosse pela hábil realização de Ponce e, sobretudo, pelo som, a abordagem musical de Segovia, capaz de passar por cima da obra com a performance. Ouviremos de Domenico Scarlatti, que viveu entre 1685 e 1757, a sonata em Mi maior, L23 ou K380, com John Williams, numa gravação de 1988.
Ouvimos de Domenico Scarlatti a Sonata em Mi Maior, com John Williams ao violão. Violão, o som antes da escrita, por Sidney Molina. As sonatas para cravo em movimento único de Domenico Scarlatti, um napolitano que viveu em Portugal e Espanha, costumam se adaptar bem ao violão. E aqui também Segovia foi pioneiro, seguido por diversos violonistas, entre os quais os brasileiros Carlos Barbosa Lima e Fábio Zanon. John Williams, que acabamos de ouvir, é uma figura luminosa do violão, um artista da homogeneidade sonora, da clareza, da pulsação evidente, da precisão mecânica e da musicalidade simples, singela. Sua força é enorme sobre as novas gerações e ela se manifesta até mesmo, e talvez principalmente, naqueles que afirmam não apreciá-lo muito. Entre os compositores eleitos para o cânone do violão na transição entre o período clássico e o romântico, certamente um período áureo do instrumento, destacam-se os espanhóis Dionísio Aguado e Fernando Sor, que aliás merecerá um programa inteiro de nossa série na próxima semana, o austríaco Anton Diabelli e os italianos Ferdinando Carulli, Niccolò Paganini, o mesmo que tantas obras importantes escreveu para violino, Luigi Legnani, Matteo Carcassi e Mauro Giuliani. Ouviremos de Mauro Giuliani, que viveu entre 1781 e 1829, a grande ouverture Opus 61, com Julian Bream, em uma gravação de 1968 do LP Classic Guitar.
Ouvimos de Mauro Giuliani a grande abertura Opus 61 com Julian Bream ao violão. Nesse momento, o violão já tem as suas 6 cordas simples, a mesma afinação do instrumento moderno construído por Antônio Torres, só que ele tem uma dimensão menor e, portanto, uma sonoridade bastante diferente. Esse instrumento que passa do classicismo para o romantismo é o que será depois transformado por Torres e que chegará às mãos de Tárrega e dos intérpretes e dos violonistas do século XX. Do alto romantismo, período geralmente considerado de certa obscuridade para o violão, sobressaem compositores como o francês Napoléon Coste, o italiano Giulio Regondi e o húngaro Johann Kaspar Merz. Ouviremos de Johann Kaspar Merz, que viveu entre 1806 e 1856, a Elegia, com David Russell, em gravação de 1987. Ouvimos com David Russell ao violão, de Johann Kaspar Merz, a Elegia. O escocês Russell, que acabamos de ouvir nessa magistral interpretação, é um artista de admirável sonoridade, trabalhada para se manter homogênea, mesmo diante de trechos velozes e muito exigentes tecnicamente. Gravações como essa, sem dúvida, ajudaram a despertar novo interesse pelo repertório romântico anterior a Tárrega. Nosso próximo programa tratará de Fernando Sor, um compositor cuja obra se ergue forte para além de possíveis desvios interpretativos. Eu sou Sidney Molina e esse programa tem produção de Ralph Schwarz e trabalhos técnicos de Almir Amador. Ideias musicais. Realização Cultura FM. Fundação Padre Anchieta.